No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer muda dessa planta que vocês estão vendo aqui. É o jasmim manga. Ela é uma espécie de suculenta, rosa do deserto. É uma coisa muito bonita essa planta. A sua flor é perfumada e ela é uma árvore, ela dá uma árvore de um médio porte. Então você que não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos vídeos. Então, o nome científico dessa planta é Plumeria rubra. Ela é uma planta de sol pleno, é uma árvore de médio porte, dá muitas flores, várias cores. Eu tenho algumas delas aqui para mostrar para vocês. Vejam que lindas são essas flores. E por cima perfumadas ainda. Então, é uma planta muito bonita. Se a pessoa tiver um espaço para cultivar essa planta, eu aconselho, porque é uma planta exótica, de uma beleza muito grande. Então, nesse vídeo, eu vou estar mostrando como eu faço as mudas dessa planta. Vejam, aqui eu tenho uma estaca dessa planta, é que eu não tenho ela aqui no quintal, então eu tive que arrumar essa planta com outra pessoa, daí não dá para mostrar tirando lá na planta essa estaca. Então veja que tem um galho aqui de uns 30 centímetros mais ou menos, 30, 40 centímetros, é o suficiente para fazer a estaca dessa planta. Então na sequência do vídeo eu vou estar mostrando qual substrato que eu uso, qual a luminosidade para fazer com que ela enraize. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o substrato que pode ser utilizado para fazer as mudas dessa planta. Um deles é areia, pode ser só na areia pura, claro, depois você tem que estar colocando ela no substrato de qualidade, quando tirar dessa areia. E aqui é o substrato. Aí esse substrato pode ser o de sua preferência. Esse que eu estou usando aqui é terra vegetal, um pouquinho de casca de arroz carbonizado, um pouquinho de terra do quintal. Mas é uma planta tranquila nesse sentido. Você pode estar usando substrato de sua preferência. Você pode usar, por exemplo, um humus de minhoca com parte de terra do quintal. Aí a preferência é de cada um. Então eu vou estar mostrando agora na sequência como que eu faço isso. Então aqui eu tenho alguns vasos, esse é um deles, eu vou estar mostrando para vocês, desses vasos de fazer muda mesmo, com um disco de bidim para não ficar vazando substrato. E a outra forma que nós podemos estar utilizando, que eu utilizo bastante aqui, é um vasinho esse garrafãozinho PET de 5 litros. Você corta aí nessa medida, e aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço a parte do fundo dele. Então, com o auxílio de uma tesoura, sei que uma tesourinha antiga, acho que nem tem mais dessa tesoura hoje, mas com o auxílio de uma tesoura, um negócio pontiagudo, você faz uns furinhos aqui no fundo dele. É fácil de fazer com o auxílio de uma tesoura, é bem fácil fazer esse furinho. Então você faz vários furinhos aqui no fundo dele, que esses furinhos vai escoar o excesso de água para que não acumule e não encharque a sua planta. Então agora nós vamos colocar um pouquinho de terra no fundo do nosso vaso, que é aquele que eu mostrei para vocês. Dá para botar uma partezinha de terra aqui para apoiar a nossa estaquinha nessa terra. Então, porque não é bom ela ir no fundo. E aí você segura ela com uma mão e com a outra você termina de preencher o vaso. Claro, se você tiver alguém para auxiliar, vai ficar mais fácil esse trabalho. Então, esse aqui é o jeito de fazer, de plantar ela no substrato normal. Esse aqui já é o substrato que eu falei para vocês. Esse substrato, quando ela enraizar, você pode deixar ela nesse substrato mesmo, até estar passando ela para o lugar definitivo. Então agora eu vou mostrar ele sendo feito na areia também. Aqui eu quero mostrar para vocês um galho e o tamanho dele, que eu enraizei ele só na areia. Vejam o tamanho dele. Eu enraizei ele só na areia, só que agora eu fui pegar ele lá na areia, como ele está num balde grande, para mostrar para vocês, e vejam como as raizinhas são sensíveis. Elas rebentaram quase todas, porque eu tirei um pouquinho da areia e puxei ele. Então vejam que as raizinhas arrebentaram bastante. Eu vou colocar ele aqui nesse pote de água para nós poder visualizar bem as raizinhas.
Então vejam, esse aqui foi feito na areia, pena que rebentou as raizinhas dele, mas eu acredito que ele ainda funcione colocando ele no substrato. Então vejam, na areia também funciona, esse foi feito na areia. Observe que ele tinha bastante raizinhas, é uma pena que rebentou elas todas, como vocês estão vendo aqui, de puxar, ele estava enterrado mais ou menos até aqui assim na areia. Ele é um galho grande. Então na areia vai ser a mesma coisa. Nós temos a nossa mantinha de bidim lá no fundo. Vamos colocar um pouco de areia nele. E vamos colocar a nossa estaca aqui nele. Também é a mesma coisa, não precisa deixar ela tocar o fundo. Não é bom deixar ela tocar o fundo. Aqui vou ter que colocar um pouco mais de areia nele. Então é outra forma de fazer a nossa muda. Então agora que nós completamos a nossa areia, está prontinho, nós vamos regar. É os dois, tanto no substrato quanto esse na areia. Nós vamos regar, fazer uma boa rega nesse momento e vamos deixarmos ele à sombra. Sombra com luz, com bastante luz, gente. Não coloque no sol nesse momento. As pessoas me perguntam muito isso lá no canal. Nas perguntas, se deve deixar a sombra ou sol na sombra, com bastante luz. Porque até ele enraizar, depois que ele enraizar, isso aqui é uma planta de sol, aí sim. Aí você vai ou deixar o vaso no sol, aos poucos também, você não pode pegar, e assim que ela enraizou, já colocar no sol direto, que você vai prejudicar a planta. Tem que ser aos poucos, coloca em um período curto, depois vai acostumando ela, e sim, depois pode deixar ela ao sol. E depois, quando plantar no local definitivo, aí sim, aí planta de sol pleno mesmo. E ela pode ser cultivada em vaso também, claro, aí com aquelas regras lá, você tem que ir adequando ela, não pode deixar ela crescer de acordo com a vontade dela, porque senão ela fica uma enorme árvore. Então, são esses os princípios dessa árvore. Aqui tem algumas que eu fiz dessa forma que eu falei para vocês. Vejam, essa aqui eu fiz naquele substrato que eu mostrei. Terra vegetal, terra do quintal, um pouco de casca de arroz carbonizado. Essa aqui foi feita naquele substrato. Essa aqui também é a mesma coisa. Vejo que essas aqui já estão pegadinhas. Essa sim, já pode, quando está nesse ponto, já pode ser plantado inclusive no local definitivo, se a pessoa optar por isso. E essa aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha, preste bem atenção nisso que tem aqui. É terra do quintal pura. Não tem nada aqui de substrato, de terra vegetal. É terra do quintal mesmo. Veja, é uma terra bem comum essa aqui. E tá pegadinha também. Já faz uns 2 meses que ela está aqui. Então ela tá pegadinha. Então essa é a forma de fazer elas. Então o substrato é como eu falei. É a opção de cada um. Bem, então era isso aí que eu queria falar sobre o nosso jasmim manga no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo.